Olá, boa noite a todo mundo. Estamos aqui mais uma vez na nossa live de hoje. Quero dar a boa noite para vocês todos e dizer que nós já estamos a postos para começar mais uma live nessa noite. E hoje nós vamos tratar um pouco a respeito do novo nascimento. Boa noite aí, Davizão, meu amigo, já chegou. Se estiver me ouvindo bem, dá um ok aí, Davi, se puder, porque eu não estou sabendo como é que está o som. Seja bem-vindo aí, quem está chegando, dá um alô se estiver me ouvindo bem. Nós estamos transmitindo agora e vamos começar a fazer aqui a nossa live de hoje. E vamos conversar sobre um assunto que diz respeito ao novo nascimento, né? E aí a gente vai discutir aqui um pouquinho como é que funciona essa questão do novo nascimento em Cristo Jesus. Por que isso está ligado diretamente no nosso caráter, né? Por que novo nascimento está relacionado ao nosso caráter, né? Ao caráter do ser humano? É claro que existem muitos tipos de pessoa de bom caráter, mesmo pessoas que não conhecem a Jesus, mesmo pessoas que não conhecem a Cristo. Pessoas que têm um bom caráter naturalmente, né? Pessoas que praticam bem, pessoas que são idôneas, são responsáveis, cumpridoras das suas obrigações e, enfim, pessoas com uma boa reputação e, portanto, um bom caráter, né? Mas eu não questiono só essa questão do caráter natural, do aspecto natural do caráter, né? Porque a proposta de Jesus Cristo, mediante a Bíblia Sagrada, é proporcionar para nós uma nova vida, um novo nascimento, uma oportunidade de nascer de novo e assim recomeçar uma vida limpa de toda a sujeira encontrada na nossa velha natureza, na nossa velha forma de vida. Por isso, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui com essa questão, né, de o que é novo nascimento, o que vem a ser uma vida nascida de novo, e, portanto, isso tem uma ligação com um caráter novo, que é uma vida nova no espírito. Quando você nasce de novo, você tem a oportunidade de viver uma vida no espírito, e nós vamos ver o que isso significa na prática, né? Quero dar boa noite aí para vocês que estão presentes, né? No Facebook, no Instagram, o pessoal que vai acompanhar também pelo YouTube. Vocês podem deixar aí o seu olá, suas perguntas, suas reclamações também, se quiserem. Nós aqui estamos juntos, em nome do Senhor Jesus, para aprendermos juntos. Então, como eu tinha falado aí, divulgado para vocês, nós vamos estar iniciando. Sempre damos aí uma introdução um pouco mais devagar para ver se o pessoal chega numa sexta-feira. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de estar às 20 horas apostos na posição para compartilhar conosco, estar presente aí para ouvir aquilo que nós temos a dizer. O bom de tudo isso é que você, se ficar cansado, pode ouvir a live ou assistir a live
porque ela fica aí no meu perfil gravada e você pode assistir uma outra hora com mais calma, né? Às vezes você fica aqui 1 hora, 40 minutos, 1 hora, às vezes todo mundo tem tempo, né, para ficar aqui 40 minutos, 1 hora ouvindo. Mas você pode comparecer no Facebook um outro horário e buscar lá, ou no YouTube depois, quem quiser. Você pode assistir essa live uma outra oportunidade que você tenha mais tempo, né? Se você não tiver em condições de permanecer aí até o final, pode assistir mais tarde. Então, boa noite aí para vocês que estão chegando. Um grande abraço, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês, fortalecendo a fé de vocês, fortalecendo a esperança de vocês em Cristo Jesus, porque os dias são maus, e uma coisa que o príncipe deste mundo é a energia, né, que algumas pessoas chamam de energia, né, mas nós sabemos que é um espírito do anticristo que opera nessa era, tem buscado levar a fé, tragar a fé, roubar a fé, o amor, a esperança das pessoas que um dia serviram a Deus ou tentam servir a Deus de algum modo. Então hoje nós vamos trabalhar um pouco essa questão do que é o novo nascimento, que é uma vida transformada, qual o reflexo disso em você mesmo, nas pessoas que estão à sua volta, no meio onde você vive, o que vem a ser, como que opera o novo nascimento. E o que o caráter, né? Nós vamos trabalhar um pouco essa palavra, caráter. Um caráter de um cristão é como um latão polido. Ele reluz, ele brilha, ele ofusca, né? Ele tem um diferencial. O caráter de um cristão de verdade é um caráter que não se vende, que não se corrompe, né? Que não se prostitui. Existe uma premissa, uma profecia no Apocalipse que fala da prostituição da Babilônia, que contaminou os moradores da terra com o vinho da sua prostituição. E muitas pessoas acabam tentando viver com um pé na igreja e um pé nestas coisas. E a prostituição não quer dizer só uma promiscuidade sexual. A prostituição, lá no Apocalipse, trata da venda de uma mercadoria, ou seja, da venda de um artefato que não é uma mercadoria, da venda daquilo que não é para ser vendido, né? Aliás, tudo aquilo que não é para fazer, para ser feito, e você faz ganhando dinheiro, pode ser considerado um tipo de prostituição, né? Então, o caráter de um cristão precisa ter um fruto, um efeito diferente do caráter da maioria. E nós vamos começar aqui lendo algumas passagens bíblicas, e você pode acompanhar um bom e conhecidíssimo texto para nós dar uma introdução. Uma referência do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17. Vocês conhecem, quem tiver a Bíblia aí pode buscar e conferir conosco na leitura. E ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez, não é? Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 5, capítulo 5, versículo 17. Você vai lidar com esse assunto, que é uma passagem muito conhecida de todos nós, não é? Então, a partir daí você vê que o texto está dizendo: se alguém está em Cristo,
nova criatura é. Obviamente, meus queridos, isso não é uma doutrina, né? Não estamos aqui tentando inventar uma doutrina nova. Estamos aqui tentando dar um pouquinho de interpretação nos textos que estamos lendo, dentro de uma hermenêutica razoável, né? Então, primeiro começa com se. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ora, como que isso opera? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Você vai perceber que Paulo, sempre quando ele manda algumas cartas, e nós vamos ver aí aos Efésios, aos Coríntios novamente, vamos trabalhar com o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, mostrando que a natureza do Evangelho busca a transformação do homem. Então, o Evangelho sem transformação do homem não é Evangelho. E aí você pensa, eu posso estar na igreja sem ser transformado? Pode. Você pode frequentar uma igreja e não querer mudar de vida, né? Porque o arrependimento da sua velha vida tem que ser teu e não meu, não do seu pastor. O arrependimento tem que partir do seu coração. Olha, eu reconheço que aquele modo de vida que eu estava não funciona. E aquela forma de vida não funciona e eu preciso de mudar de vida. Por isso que a palavra de Deus trabalha com a questão do novo nascimento. Sem novo nascimento, sem transformação de vida, isso não é evangelho. Sem ser transformado, isso não é evangelho. Sem transformação de vida, sem um novo nascimento, não há céu, não há reino de Deus para ninguém, né? Então, participar de uma transformação. É preciso você querer isso. E muitas vezes brigar, lutar para ter isso fazendo um efeito prático na sua vida. É preciso desejar muito essa transformação. Para isso você precisa se arrepender, se humilhar, buscar a face do Senhor com o coração quebrantado. Assim você pode fazer parte desse processo a qual o Evangelho tem a proposta de operar na sua vida, a transformação. Porque sem transformação não há salvação. Quer dizer, a salvação de Deus na sua vida se torna ineficiente, ineficaz. Se você não se arrepende e não busca mudar de vida, não busca vestir a autoridade do novo homem que está sendo construída em você para vencer os dilemas que a velha criatura praticava. Porque só quem vai viver uma vida nova é o novo homem. O velho não vai passar a mudar de atitude. O velho tem que morrer. É a proposta das Escrituras. Então, primeira coisa, você precisa desejar ser uma nova criatura. Se você não desejar ser uma nova criatura, você pode até estar frequentando uma igreja, sentado no banco da igreja, você pode ter um cargo na igreja, você pode ser obreiro na igreja, mas se o teu caráter ainda não produz um fruto que evidencia que você foi transformado, que você é uma nova criatura,
Então, é um passo que você ainda precisa dar. É um obstáculo que você ainda precisa vencer. Não é? Então, desejar isso, você pode uma referência em Jó. Jó, no capítulo 34, no versículo 32, Jó estava lá procurando entender o que estava acontecendo com ele. Então ele diz assim: ensina-me a compreender o que não posso ver. Se agir mal, não voltarei a fazê-lo. Ou seja, tem pessoas que não sabem aonde estão errando e querem insistir em caminhar dessa forma. Mas você percebe que Jó, no capítulo 34, no versículo 32, ele pede a Deus: ensina-me a compreender o que eu não posso ver. Porque há coisas que estão na nossa vida que nós mesmos não enxergamos. A minha mãe usava uma expressão, ou usa uma expressão, que diz assim: a gente bate na cangalha para o burro compreender. Então, muitas vezes, é preciso você se arrepender e reconhecer que precisa de ajuda para compreender o que está acontecendo na sua vida. Porque novo nascimento, ou podemos dizer assim, porque caráter não se compra numa padaria, numa loja de presentes. Caráter é Deus que transforma e te dá um novinho. À medida que você vai se arrependendo todo dia, a semelhança, a imagem e semelhança de Cristo. Caráter não se compra na feira. Caráter não se compra no supermercado. Caráter é o fruto do novo nascimento. Não é? Se você nasceu de novo, se você foi transformado, você está produzindo frutos de um caráter que está em processo de transformação. Então, Jó desejou compreender isso. E ele disse mais, ele fala assim: se agir mal, não voltarei a fazê-lo. Em João, no capítulo 3, no versículo 3 também, Jesus respondeu declamando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí complica bastante, porque o evangelho que nós estamos oferecendo é um evangelho simplesmente de simbologias e rituais, onde o desdobramento prático da transformação não é evidenciado por frutos e por obras. Sintetizando, a atitude dos cristãos de hoje tem deixado a desejar. Porque talvez a palavra de Deus não tenha sido ministrada com essa ênfase, com poder e autoridade do céu para transformar vidas. A palavra de Deus hoje em dia ela tem sofrido muitas misturas, né? As pessoas têm recorrido a muitas coisas, e Paulo já havia enfrentado esse tipo de debate lá no passado, quando alguns tentaram trazer para dentro da igreja elementos de outras doutrinas, ou então elementos da antiga lei, e tentando desdizer o que os apóstolos estavam ensinando, tentando confrontar o que as próprias palavras de Jesus e do Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens estavam tentando corromper a igreja com um discurso diferente daquilo que o Senhor ensinou. E hoje não é diferente. As pessoas têm misturado o evangelho, né, lançando mão de técnicas de positivismo, misturando assuntos de autoajuda,
elementos marqueteiros dentro do evangelho para angariar e alavancar a produtividade da igreja, técnicas, né, de mercado, de marketing, para liderança, discursos e oratórias que trazem para dentro do evangelho uma mistura de um monte de conteúdos que nada tem a ver com a palavra de Deus. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus na sua vida, e pode ter certeza que quando a palavra viva de Deus entra na sua vida, você começa a ser abalado e produzir frutos. Essa que é a grande verdade. Então, há que se sacar de dentro do coração um desejo por mudança, e isso é todo dia para mim e para você. Não foi um ritual que eu passei há 30 anos atrás, quando eu desci as águas, e eu posso me conformar com isso. Eu saí de lá, daquele banho, prontinho, estou novo em folha, nasci de novo, está tudo certo. Não. Na nossa caminhada, nós somos transformados no caminho. O tempo da nossa salvação hoje, da minha, está mais próximo do que quando eu havia reconhecido Jesus lá atrás, há 30 anos. Ou seja, hoje eu estou mais próximo, mas eu estou no caminho e continuo sendo transformado, continuo sendo moldado, continuo sendo preparado para ser aquilo que Deus desejou no seu coração ao meu respeito. Então, o João, ele enfatiza isso. João, capítulo 3, no versículo 3. Em verdade vos digo. Ele fala em outra tradução, em verdade eu vos asseguro que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Daí a importância do novo nascimento. Nós vamos trabalhar então também com um texto que está em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, tem uma série de versículos que trabalham a questão da nossa atitude. E para você mudar de atitude, para você deixar de fazer aquilo que está errado, para você produzir fruto a partir de um caráter de um bom cristão, você precisa ter determinação em não seguir a multidão, em não seguir a maioria, e não seguir o curso natural desse mundo, não se amoldar, ou não ser complacente com o pecado, com as coisas erradas, não ser conivente com a injustiça, não ser passivo com essas mudanças de valores que têm acontecido o tempo todo no mundo aí fora. E muitas vezes arrebatado a mente de muitos cristãos que também passam a viver igual a qualquer um. Né? Você não vê, então, a diferença na balança, tem o mesmo peso, a vida de um cristão com a vida de um ímpio, de qualquer um que está. Não é isso que diz lá em Malaquias. Né? Em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18, você pode acompanhar aí. Malaquias estava falando que um dia Deus iria requerer a diferença, a diferenciação entre o justo e o ímpio. Ele diz assim: então vereis a diferença entre o justo, aquele que está em Cristo Jesus, foi justificado. Lembra-se disso. Foi transformado. É nova criatura. Então ele produz frutos que não só agradam, mas que glorificam a Deus, porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer: esse moço é diferente. Esse moço tem uma atitude diferente. Então, é que o Malaquias está dizendo, no capítulo 3, no versículo 18. Então vereis a diferença
entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Há uma diferença. E agora? Você e eu não podemos cair no conto do jeitinho brasileiro. Não é? Nós não podemos receber o troco errado, o troco a mais no supermercado, e sair contando vantagem, todo feliz da vida. Olha, para ela ter me dado R$ 7, ela me deu 27, ela me deu uma nota de 10 a mais. Que beleza, né? E o cara sai todo feliz dali, vai embora, como se tivesse ganho um prêmio, porque a menina lá do caixa do supermercado te deu o troco errado. E eu não posso concordar com isso, né? Hoje não. No passado, na velha vida, eu concordava com isso. Eu achava isso legal. Mas eu estou em Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Eu sou nova criatura. Versículo 17. Alguém está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. A sua mente é renovada. As suas atitudes são renovadas. Todo o seu procedimento diante do mundo é renovado. Não há como estar em Cristo e não produzir um fruto condizente com a natureza de Cristo. Não há como você se dizer filho de Deus, um cristão, e aqui não interessa a patente que você tem. Não interessa o cargo, o nível da projeção eclesiástica que você tem, se você é um apóstolo, se você é um pastor, se você é um presbítero, seja lá o que você for. Você é um filho de Deus e precisa produzir frutos condizentes com o seu Pai. Jesus disse para os fariseus. Os fariseus disseram, nós somos filhos de Deus, nós temos por pai Abraão, nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse assim, vocês têm por pai o diabo, porque vocês querem me matar. O diabo é homicida desde o início. E vocês estão procurando fazer a obra do seu pai. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês me reconheceriam. Você percebe que as obras que você produz evidencia de que lado você está na guerra. Então, vamos ser um cristão de verdade? Vamos permitir que as nossas obras, o nosso modo de vida, venha glorificar a Deus, nosso modo de vida glorifique a Deus. Nosso modo de vida tem que ser o bastante para você não ter que utilizar de palavras. O nosso modo de vida é a chave para que o mundo reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Você vai ter, então, na carta de Paulo aos Efésios, uma possibilidade de que o que é nascido de Deus conhece a Deus e adora somente a Deus. Quem é nascido de Deus? Jeremias, o profeta Jeremias, disse assim, no seu livro, no Antigo Testamento, no capítulo 7 de Jeremias, versículo 9, diz assim, imaginai vós que vos é lícito roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, ou por outros deuses falsos, e queimar incensos a Baal, e seguir as orientações de outras divindades, que nem sequer conheceis? Então,
Uma pessoa que nasceu de novo, ela tem a capacidade no seu coração, no seu espírito, na sua alma, de reconhecer quando uma coisa é de Deus e quando não é. Agora, a pessoa que nunca nasceu de novo, ela tem dificuldade de discernir o que é Deus, então ela dá tiro para todo quanto é lado. Ela vai no final do ano, na virada, no Réveillon, ela vai para a praia vestida de branco, pular 7 ondas de roupa branca. E quando é no primeiro culto de ceia da igreja, ele está lá com cara de espiritual, adorando a Deus, dando glória a Deus, fala até em língua estranha. Mas ele tem uma fé dupla, né? Ele acredita em misticismo, em crendice popular, e acredita em um monte de coisas. De repente o cara até lê horóscopo, não é? Então as pessoas, elas estão vivendo um caldeirão de misticismos porque elas não conhecem a Deus de fato. Mas aquela pessoa que é nascida de novo, ela só adora a Deus, ela se curva diante de Deus, ela segue o Cordeiro, segue o Evangelho puro e genuíno, porque o Evangelho puro e genuíno, ele é suficiente para alimentar a sua vida, a sua alma. É suficiente para alimentar o seu espírito, né? Então, a carta de Paulo aos Efésios diz assim, capítulo 4 de Efésios, do versículo 21 em diante, ele diz assim: se é que de fato ouviste que nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus, quanto à antiga maneira de viver fostes instruído, e vos despirdes do velho homem. Ou seja, ele está dizendo que conforme a palavra que nós fomos ensinados, conforme a doutrina, o evangelho que nós recebemos, nós fomos instruídos a se desvestir da velha vida, da velha natureza, do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, a vos revestir-vos do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, o versículo 24, ele diz assim, e vos revistai do novo homem, Efésios capítulo 4, do 24, e vos revista do novo homem, que é criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Você percebe que ele está nos chamando sempre para produzir obras e frutos semelhantes a Deus. O que Deus faria numa situação? O que Jesus faria numa situação? Como eu vi num vídeo esses dias aí no Facebook, um camarada passando num lugar onde tinha um morador de rua, e ele pegou e deu um chute assim, com o pé nas costas, provavelmente, ali no rapaz, estava com um cobertor na calçada, o cara passou e deu um chute, não é? Um chute no morador de rua que estava ali dormindo, embaixo de um cobertor na calçada. Aí eu pergunto, se vem Jesus numa hora dessa, e olha para aquele rapaz ali, para aquela pessoa debaixo daquele cobertor, o que Jesus faria? É isso que você tem que fazer. Fazer o bem sem se importar a quem. Não se preocupar com mérito, com elogio, com doações, com o seu nome ficar popular. O evangelho não dialoga com nada disso. Nós precisamos passar, inclusive, desapercebido. As nossas atitudes têm que falar mais do que palavras. Elas têm que apontar o caminho para as pessoas.
As nossas atitudes têm que iluminar os olhos das pessoas que estão cegas. As nossas atitudes como cristãos, a nossa atitude que vai do nosso caráter, tem que ser luz para esse mundo que está tão carregado de trevas ultimamente. E é disso que o Evangelho trata. É disso que o Evangelho trata quando ele está falando do tema nova criatura, novo nascimento. Né? Você vai encontrar ainda as situações onde que você pode se ver pego complacente com o pecado. Não é? Por exemplo, o Provérbios 28:13, diz assim: quem camufla suas faltas jamais alcançará sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Então, aqui está. Quem camufla suas faltas jamais alcançará sucesso. Você pisa na bola, você comete uns erros, uns pecados, mas você camufla, você esconde, você acoberta. Daí, o provérbio está dizendo que isso aí não vai dar certo. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, este recebe toda a compaixão de Deus. Aí tem uma oportunidade de recomeçar numa vida nova, numa nova criatura. Você permite ser nascido de novo, zera suas dívidas com Deus, aí você sai novinho, e aí você começa a caminhar passo a passo na fé, sendo instruído numa palavra viva, num evangelho autêntico, a fim de proporcionar crescimento, desenvolvimento espiritual para a sua vida, e assim você continuar dando bons testemunhos, bons frutos, que glorifiquem ao nosso Deus. Isso é o Evangelho, né? O Evangelho é dessa maneira. O Evangelho é abnegação, é doação, é compartilhar, é dividir, né? Não dividir opiniões, mas dividir o prato, dividir o pãozinho com o miserável, dividir com quem não tem, é se doar pelo próximo, né? Por isso que o João, lá nas epístolas, no próximo do Apocalipse, lá ele fala assim: quem odeia o seu irmão não conhece a Deus, é mentiroso. Quem odeia o seu irmão é mentiroso, não conhece a Deus de fato. Nunca viu Deus. Porque o ódio, a ira, essa corrupção do jeitinho brasileiro, hoje em dia todo mundo tentando passar a perna, ganhar, dar uma volta, fazer um esquema, todo mundo tem um jeito de subtrair algo de alguém, todo mundo tentando, isso é muito do brasileiro, mas isso faz parte da natureza do homem em queda. Isso faz parte da natureza do homem distante de Deus. Isso faz parte da natureza carnal, da natureza humana, que o Calvino já havia dito lá na sua teologia sistemática calvinista, de que haveria a pragmatização da depravação total da humanidade. A depravação total, ou seja, o homem está em queda contínua, porque quanto mais é igual uma pessoa que cai na areia movediça. Quanto mais ela se bate, mais ela afunda. A natureza humana, no velho modelo antigo, antes de conhecer a Deus, ela é fadada ao fracasso. Ela é fadada a se corromper todo dia um pouco mais. Apenas um homem recuperado, nascido por Deus, nascido de novo pela palavra do Evangelho, este homem tem possibilidade de sair desse atoleiro
e viver uma vida próspera, uma vida nova em Cristo Jesus. Ok? Então, para encerrar aqui, Lucas 3:11, ele diz assim: diante do que João as exortava, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem possui o que comer, da mesma maneira, reparta. Lá as pessoas querem ir para o supermercado em qualquer momento de crise e fazer estoques de comida, as coisas começam a estragar dentro do armário. Mas tem gente aí precisando, a igreja mesmo às vezes arrecada alimentos para doar para quem está passando necessidade. Às vezes o camarada tem estragando em casa e não leva, né? Por quê? Porque essa abnegação, essa doação de amor uns pelos outros só pode partir de alguém que nasceu de novo. Se você está contaminado com a razão deste mundo, com o modo operante deste mundo, o modo operante desse mundo inventou um dito popular que diz assim: cada um com seus problemas. Mas o Evangelho diz assim: carregai os fardos uns dos outros. A mútua ajuda, o repartir o pão, como diz aqui Lucas, capítulo 3, versículo 11. Se você tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Está frio, o camarada aí vai passar frio, você tem um monte de blusa embolorando dentro do guarda-roupa, dá uma blusa para alguém que não tem. Pode ser na rua mesmo. Leva lá uma blusa para o camarada. Isso tem que ser prático. A vida, o evangelho e o amor de Deus é um desdobramento prático. Não é palavras, não é sentimento. Você nasceu de novo e você produz frutos que denuncia a vida em Cristo Jesus, que glorifiquem a Deus. Se você é uma nova criatura, você tem atitudes da nova criatura. Se você não é uma nova criatura, não há como você produzir nada da sua própria razão. Sabe? Se o Evangelho propõe para nós um novo nascimento e a partir daí uma vida ao molde de Cristo Jesus, até que todos cheguem, como ele diz lá, à estatura da medida de Cristo. Não é? Então, o Evangelho não é de palavras. Palavra por palavra, nós temos caixas e caixas de um monte de palavra que não está fazendo efeito na vida de ninguém. O Evangelho continua o mesmo. O Evangelho tem que ter, primeiro, um desdobramento prático na minha vida. Ele me quebra, me racha no meio e me faz de novo. Se houver um arrependimento em minha vida para recomeçar, o arrependimento me faz renunciar ao meu passado e assumir algo novo. O novo homem, que Efésios capítulo 4, do 21 em diante, ele diz: o novo homem que, segundo Deus, é criado em justiça e santidade. É a partir deste novo homem que eu vou medir as atitudes do meu caráter. O meu caráter tem que ser diferente da maioria. Como diz aos Romanos, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. E no seguinte ele diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a nossa mente precisa também de uma transformação. O nosso coração precisa de uma transformação. Porque as nossas atitudes, elas serão um resultado daquilo que ocorreu anteriormente dentro de mim e de você. Vamos ler Malaquias novamente? Malaquias 3:18, né? Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Malaquias 3:18. Nós começamos aqui a conversa falando daquele famoso texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo,
Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se fez novo como e onde? De que forma? Se fez nova dentro da atmosfera de santidade de Deus para a qual você foi trazido. Você está sendo gerado dentro de uma atmosfera de santidade do seu novo Pai, que é Deus, que acabou de te adotar, que acabou de gerar você, de trazer você à luz. Quando você nasce de novo, segundo a proposta da carta de Paulo aos Coríntios, uma nova criatura, tudo novo se fez, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, é porque você foi trazido para dentro da atmosfera de santidade do seu novo Pai, que está te gerando uma nova criatura. E a partir daí, você está sendo moldado para dar frutos condizentes com o seu Pai. Nós não podemos ser enxertados nessa árvore que é de figo e produzir laranja. Nós não podemos. Nós não podemos dizer uma coisa e fazer outra. Isso não é cristianismo. Isso não é evangelho. O evangelho é de sim, sim, não, não. Ninguém pode estar em cima do muro. Você não pode dizer que ama a Deus e ficar sem atitude nenhuma diante de uma necessidade do seu irmão. Como a parábola do bom samaritano. Aquelas autoridades, aqueles santarrões, sacerdotes, né? Levitas, as pessoas que tinham a credencial para fazer alguma coisa com aquele moço que estava necessitado, tinha acabado de tomar uma surra, ser assaltado, estava jogado ali no caminho, ferido. E as autoridades religiosas de plantão passaram e nem se importaram com a causa. Sabe por quê? Porque eles não estão vivendo dentro dessa atmosfera do reino de Deus. Reino de Deus é comunhão. Reino de Deus é compaixão. Reino de Deus é amor prático e vivido. Reino de Deus não é religião. Reino de Deus é um tipo de vida que você desenvolve em crescente. Reino de Deus é uma determinação em viver como Cristo viveu. Por isso não dá para você dizer que é cristão sem ter nascido de novo. Ser membro de uma organização religiosa, ser membro de uma denominação religiosa, não te torna um novo nascido, não te torna um cidadão dos céus, não te torna um filho de Deus. Necessário é nascer de novo. Sem novo nascimento, não existe como eu produzir frutos, como o meu caráter produzir frutos que glorifiquem a Deus. Por isso nós encontramos nas igrejas onde Paulo ministrou, onde Paulo doutrinou muitas igrejas com um monte de problemas. Aos Coríntios mesmo, ele diz lá que eu queria tanto falar com vocês, como se vocês fossem pessoas maduras, espirituais, mas havendo entre vocês discórdia, inimizades, contendas, isto é um resultado de que vocês ainda são carnais. Eu tenho que continuar dando mamadeira e leite para vocês, porque vocês ainda não podem ouvir um evangelho com mais conteúdo, um evangelho para gente grande, um evangelho para aqueles que querem viver as grandes experiências no mundo espiritual e viver
as obras maiores do reino de Deus. Isso é para os filhos maduros. Então, é isso, meus colegas, meus irmãos, que essa palavra de hoje possa nos alertar. Sem novo nascimento, eu posso ser, no máximo, um membro de uma entidade religiosa. Mas, se dentro do meu coração, se na minha mente, no meu espírito, eu não produzir um fruto que evidencie e que glorifiquem ao Senhor, eu só sou membro de uma religião. E não passa disso. Se eu não nascer de novo, eu não consigo ver o reino de Deus, eu não consigo interpretar, identificar o sistema espiritual que envolve o corpo de Cristo. Sem o novo nascimento, eu não enxergo o reino e não enxergo quem está no reino. Sem um novo nascimento, eu não identifico nem a palavra viva de Deus no meu coração. Eu não tenho nem como produzir, através das minhas atitudes, do meu caráter, algo condizente com o reino, se eu não nascer de novo para receber esse reino. Então, sem novo nascimento, não tem reino para ninguém. Isto é uma falácia, é um engano. Necessário é nascer de novo. Vamos ficar com esse texto. João 3,3, facinho. Evangelho de João 3,3. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Você não nascer de novo, você não vai poder entender nada. Continua lá membro da sua igreja, da sua religião, enfim, siga toda a cartilha, mas isso não te coloca para dentro do reino. Isto não é credencial para entrar no reino, muito menos ver o reino. Se você não pode ver, muito menos entrar. Não é verdade? Então, eu quero deixar essa mensagem com vocês nessa noite, e que aquilo que eu não fui capaz de dizer, que Deus possa continuar ensinando a cada um de vocês, ensinando a mim também, que desejo muito aprender ainda mais das coisas de Deus, que nós possamos nos permitir ser transformado em novas criaturas todos os dias, até que possamos enxergar a dinâmica do reino de Deus. Como funciona a dinâmica do reino de Deus. Sem nascer de novo, você não entende nada. Sem novo nascimento, não pode ver o reino e muito menos compreender qual é a dinâmica do reino, qual é a dinâmica do corpo de Cristo. E aí você vai viver uma vida meramente religiosa. Que Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite e até breve. Que Deus abençoe a cada um que esteve presente. Nem vou citar aqui porque foi bastante gente que entrou aí, mas vocês podem aí deixar um recadinho, deixar um lá, curtir, compartilhar, assistir depois. Fazemos desse vídeo um repartir do pão, vamos dizer assim, para que possa ser uma bênção na sua vida. Boa noite, Deus abençoe a cada um de vocês, um beijo grande no coração.